Fala galera, estamos aqui por trás de uma receita novamente. A série de vídeos onde a gente fala umas curiosidades a mais e tira as dúvidas das receitas que eu tenho postado aqui pra vocês. Nessa semana a gente vai falar sobre o pão italiano sem sovar, que rolou aí terça passada, e tirar muitas das dúvidas que vocês mandaram aí pelos comentários, pelos directs. E eu acho que é importante começar pelo nome, né, que deixou algumas pessoas aí meio surpresas e tal, que é o fato dele não precisar ser sovado, né, aquela ginástica que a galera fica fazendo 10 minutos esticando pão, jogando para um lado, jogando para o outro, para gerar o glúten, né? Se vocês repararem, eu uso farinha comum para fazer o pão. Não uso nenhuma farinha especial. Para quem não conhece, são farinhas que têm um índice proteico maior. Eu uso a farinha que você encontra no mercado, que é a farinha usa para bolo, enfim. Essa farinha geralmente tem menos proteína, gera menos glúten. Além de ter menos proteína, ela tem proteínas mais fracas, né? O que a galera geralmente chama de W. Então uma maneira de você manter a resistência desse glúten é você trabalhar o mínimo possível. E aí você dá o trabalho para quem? Pro fermento. A ideia dessa massa é você dar tempo para as enzimas que estão ali se liberarem e começarem a quebrar os amidos, facilitando aí para o trabalho. Conforme o fermento for produzindo alguns gases ali, existir um movimento dentro dessa massa que vai ser o necessário para gerar essa rede de glúten. E aí nada melhor que o tempo. Por isso que eu dei ali duas formas de você fazer esse pão. Ou fermentando por 12 horas em temperatura ambiente, ou fermentando ele por 7 dias em geladeira. E aí você vai conseguir resultados completamente diferentes. Em 12 horas você vai conseguir uma massa mais fraca. Então assim, eu tendo a fazer o de 7 dias. Em 12 horas você vai conseguir uma massa bem fermentada, vai conseguir gerar a rede de glúten, mas ela vai estar assim, no talo do estresse. Se você mexer muito nela, depois que ela estiver fermentada, ela quebra e fica aquele pão murcho que não cresce. Porque é isso, o pão precisa do glúten para poder manter aquela estrutura e ficar cheio de alvéolozinhos, né, aqueles buracos formados pela fermentação. Já o pão de 7 dias, ele, além de dar mais tempo das enzimas agirem e formar uma rede ali um pouco mais firme, ele vai produzir compostos que você acha em pães de fermentação natural. Então ele vai ter uma nuance de sabor completamente diferente, mais azedinho, um pão um pouco mais elástico. Agora, muitas pessoas perguntaram, só tem como eu fazer para comer no dia seguinte? Não, tem um macetinho ali que você pode fazer e que dá moderadamente certo, que é você dar uma mornada na água, ao ponto de que você ainda consegue botar a mão dentro da água e utilizar essa água para fazer o pão. Eu não gosto, acho que fica um pão muito simples, né? Aí vai ali na padaria do seu Zezé, mas, pô, vai fazer em casa, vai ter um trabalho? Faz o direitinho, né? Reserva um cantinho lá na geladeira, você não vai se arrepender. E aí o que levantou a curiosidade da galera foi aquela mistura de farinha e água que eu fiz ali no início, né? Aquela mistura de farinha e água, ela se chama Tanzhong. Eu acho que fala assim, não sei se é a pronúncia certa. Mas é uma técnica asiática, onde você faz uma pré-gelatinização de parte da massa. E essa pré-gelatinização é responsável por reter mais umidade. E no que isso vai ajudar? Primeiro momento, na massa. Você vai conseguir trabalhar com ela sem ela ficar tão pegajosa. Então a galera que não tem ainda a experiência de botar a mão na massa, facilita muito mais. E outro benefício dela é que ela mantém um pão fofinho por mais tempo. Então assim, você não vai conseguir aquela casca dura, mas você vai conseguir um miolo muito macio que se mantém por dias na geladeira, né? Claro, porque não tem anti-mofo na receita. Então assim, você pode fazer sem, é só juntar a água com a água da massa, a farinha com a farinha da massa e mete bronca. Mas dá um resultado diferente, que é um pãozinho um pouco mais macio, mais fofinho por mais tempo, é o Tanzhong que você vai usar. Tanzhong, não sei, me corrijam aí. Gabriel, mas eu não tenho micro-ondas, não gosto de usar micro-ondas, enfim. Banho-maria. Pega uma panelinha, bota um bowl em cima que vai ao fogo, farinha e água, fica ali mexendo com o fouet, com o garfo, com o que você tiver. O importante é ela atingir aquela textura, e vai ficar com uma goma, né? E eu tive muitas perguntas sobre formato da massa, né? O que você pode fazer? Posso fazer um pão francês, posso fazer uma baguete, pode fazer tudo. O que vai diferir o resultado é a forma que você assa, né? Se é dentro de uma forma, se é numa temperatura X, numa temperatura Y. Por exemplo, com essa mesma massa, eu asso a 180 a 200 graus, pincelando gema e faço um pão de calabresa,
ou então um pãozinho para hambúrguer. Mesma massa, se você assar num tabuleiro untado de azeite, bota a massa para dentro, deixa o tempo de crescimento que é importante. Forno a 240 graus, você faz uma focaccia, né? Um pãozinho um pouquinho mais crocante, mais macio. E aí você pode enrolar ele, pode fazer baguete, né? Pode fazer o pão francês, que é você abrir isso em disco, enrolar, deixar crescer e botar no forno com vapor, né? E aí isso também vai ser uma característica muito importante, vapor. Muitas pessoas me perguntaram sobre a panela. Gabriel, preciso usar a panela? Não, você pode usar uma forma. Mas por que eu uso a panela? Se vocês repararem, a panela que eu uso é uma panela de inox, de fundo triplo. Então o que acontece? Aquele calor, 270 graus, está tudo retido ali naquele fundo. Então isso ajuda a manter uma casca mais crocante e o vapor que fica ali dentro, ele atua como um condutor de calor melhor do que o ar. Então, vapor, pão crocante. Panelas que você pode usar: panela de barro, panela de ferro, panela de inox. O importante é ser um material que segure bem a temperatura e que não tenha nenhum elemento, tipo cabo de plástico, cabo de madeira, que vá ao forno e que vá gerar uma chamada dos bombeiros aí na sua casa. Gabriel, não tenho nenhum tipo de panela, quero fazer um pão bem crocante. Bota seu tabuleiro ali, sempre na parte mais alta. Para um pão crocante, parte mais alta é o ideal, porque o calor está retido ali em cima, então ele está funcionando ali, ó. Se fosse a pedra de um forno, né? Tá irradiando calor ali em cima, tá subindo aquele calor, enfim. E no andar de baixo, bandeja, água fervendo, e aí essa água vai ficar ali gerando um vapor dentro do forno, ajudando a condução do calor para tua massa. E aí uma grande dica que eu dou, se vocês repararem, a receita é com 1 kg de farinha. E com esse 1 kg de farinha, você consegue separar e fazer 2 pães. Então a minha dica é sempre fazer 2 ou mais, porque assim você está aproveitando o forno ligado e ocupando mais espaço dentro do forno. Conta de gás, ó, lá para baixo. Pô, Gabriel, mas o que eu vou fazer com 2 pães italianos ou que for enorme desse tamanho? Congela, tá assado? Pode meter no congelador, não tem problema. Só não pode congelar a massa crua. Vai destruir a massa e vai provavelmente matar o fermento. Como congelar esse pão? Você vai colocar um tabuleiro, bota o pão em cima, vai ao freezer, ao congelador, enfim. Deixa ali uns 2, 3 horas. Depois disso você pode embrulhar e congelar. Se você fizer isso com o tabuleiro fechado, a umidade que esse pão vai soltar vai formar cristais de gelo. Depois, na hora que você descongelar, o pão não vai ficar bacana. Pão integral. Como transformar esse pão em pão integral? Você pode substituir de 50% a 60% dessa farinha por alguma farinha integral. Então, por exemplo, vai usar a farinha de trigo integral? Coloca ali 50% a 60% da farinha integral. Se você for utilizar centeio, alguma farinha mais grossa, você pode substituir 50%, e aí você pode mudar também as coisas que você coloca por cima do pão. Você pode colocar gergelim, você pode botar farelo de trigo, você pode botar queijo, pode botar o que você quiser. Meus bebês, a maior dica que eu dou pra vocês hoje é: invistam em uma balança. Tem balança baratinha, eu coloquei uma lá no link da bio, 30 ml, vai te dar uma precisão. Cozinha com precisão é cozinha fácil, cozinha com muito menos erros. Pesa, que você não vai ter problema. Não tenha medo da balança, você não vai se arrepender. E é isso, galera. Eu espero que eu tenha tirado as suas dúvidas. Se tiver ficado com alguma dúvida, só deixar aqui nos comentários. Não esquece de curtir, compartilhar se puder, é de graça. Lembrando que amanhã tem receita nova, então fica ligado aqui, não perde essa. Valeu!